os nossos corações. Seja com teu servo, Pai, e abençoa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Igreja, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 17. Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 17. Desde já eu agradeço essa rica oportunidade, igreja. O pastor nos concedeu. Que os irmãos estejam atentos à palavra de Deus, que eu tenho certeza que Deus quer falar com cada uma das pessoas que aqui se encontram, os que estão assistindo também. Vou começar a leitura para ganharmos tempo, tá, igreja? Daniel capítulo 6, versículo 17. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantando-se o rei, e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-se dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Versículo 22. O meu Deus enviou o anjo e fechou a boca aos leões, para que não fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Igreja, coloque sua Bíblia no assento. Vamos fazer uma breve oração. Vou pedir a todos que fechem seus olhos para orar junto comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus de maravilhas, Senhor, a Tua palavra vai ser ministrada neste momento, Pai, que o Senhor possa tirar todo o pensamento negativo, Pai, tirar toda a distração de nossas mentes, de todo o culto, Pai, que o Senhor possa nos envolver de uma forma sobrenatural, que o Teu Espírito Santo possa ter liberdade em nossas vidas, Pai, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal, Pai. Nos cobre, Pai, com as Tuas mãos poderosas, Pai. Nos guia pelos Teus caminhos, Pai. Abre nosso entendimento, fala conosco pela Tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. A igreja diz: pode se assentar, igreja, senta exaltando e glorificando o nome de Deus, que Ele é digno de toda honra e de toda glória. Igreja, o interessante, o livro de Daniel é um livro escatológico, um livro que ele fala a respeito também de como é uma ligação entre Daniel e Apocalipse. É um livro escatológico, só que ele também nos dá grandes ensinamentos. Desde o princípio do capítulo, desde o princípio do livro, a Bíblia vai começar a nos ensinar exemplos de fidelidade, exemplos de renúncia através da vida de Daniel, Sadraque, Abednego. E esses 4 homens, o interessante é que eles foram homens separados, homens escolhidos, e homens que resolveram renunciar às suas vontades, ou até mesmo às vontades
da Babilônia para fazer a vontade de Deus e fazer aquilo que eles tinham aprendido. E o interessante, igreja, a Bíblia nos diz que no 3º ano do reinado de Jeoaquim, o rei de Judá, a Bíblia nos diz que um homem por nome de Nabucodonosor, que eu creio que todos aqui conhecem essa história, eu não vou entrar muito nela, ele veio, invadiu Judá, tomou aquele povo e levou como cativos, como escravos, para ser exilados e separar alguns jovens. E entre esses jovens estava Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Mudaram o nome daqueles jovens. O interessante, igreja, que desde o princípio esses jovens eles eram diferenciados e recusavam comer dos manjares da mesa do rei. Desde o princípio, desde o primeiro capítulo, eles eram diferentes. Eles estavam na Babilônia, mas não queriam fazer parte do que a Babilônia fazia. Eles estavam na Babilônia, mas não queriam estar participando do banquete que a Babilônia oferecia. E o interessante, igreja, que eles se recusaram de comer dos manjares, das comidas reais, das comidas que vinham do rei, do vinho, e eles se recusam. E o interessante, igreja, que ao se recusarem, o homem que cuidava deles, ele ficou até atemorizado de pegar e conceder aquela petição de Daniel, que eles não comessem do que o rei oferecia e comessem simplesmente legumes e algo para beber água. E o interessante é que eles propõem para aquele homem para ficarem 10 dias comendo somente os legumes e água, fazendo como se fosse um jejum ao seu Deus e renunciando o que a Babilônia oferecia. E a Bíblia vai nos dizer que ele propõe isso e aquele homem aceita. E a Bíblia vai nos dizer que passados os 10 dias, o semblante daqueles homens eram até melhor do que aqueles que comiam de tudo que o rei oferecia. Isso nos mostra, igreja, que quando nós decidimos renunciar, quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, o nosso semblante, nós vamos ter mais alegria, nós vamos ter uma paz diferente. Vão ter que olhar para a gente e ver o Espírito Santo em nossas vidas. O nosso brilho ele vai ter que ser diferente do que o brilho que o mundo tem. O Espírito Santo ele nos dá um brilho diferenciado, que onde a gente chega não precisa nem a gente abrir a boca muitas das vezes para falar que nós servimos a Deus. Tem pessoas que só de chegar no lugar, a pessoa já chega e pergunta se você é crente, se você é servo de Deus. Não precisa nem abrir a boca para falar que você serve a Deus. Porque aquele brilho que o Espírito Santo te dá, ele fica estampado em tua vida quando você resolve renunciar aos banquetes da Babilônia para fazer a vontade de Deus. O interessante é que aquele povo, ele vinha numa perversidade grande. Ele vinha sendo alertado por Jeremias e outros profetas há muito tempo que eles iriam ser cativos, que eles iriam perder o seu reinado, que eles iriam ficar na mão de outros reinados. Eles vinham sendo alertados há muito tempo que eles iriam ser amassados. E muitas das vezes as pessoas só dão crédito quando acontece. Só vai acreditar quando já é tarde demais. E aquele povo já vinha sido alertado. E Deus permitiu isso tudo acontecer. A Bíblia vai nos dizer, no capítulo 1, que é a parte que eles fazem esse desafio. Quando eles veem o semblante daqueles jovens melhor do que os outros, separam aqueles jovens. E aqueles jovens ficam junto com o rei. No capítulo 2, a Bíblia vai nos mostrar a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Quero ser bem breve para chegar logo na mensagem. O interessante é que Deus fala com Nabucodonosor um sonho. E aquele sonho, ele chama várias pessoas, magos, encantadores, feiticeiros, caldeus. Ele reúne pessoas para ver quem conseguia interpretar o seu sonho. E nenhuma daquelas pessoas conseguiu. Nabucodonosor fica irado e resolve dar cabo da vida daqueles homens. Até que se levanta Daniel. Se levanta Daniel e vai orar, falar com seu Deus. Desde o princípio, nós vemos um diferencial na vida de Daniel.
eles tinham, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, eles tinham um ensinamento, eles guardaram esse ensinamento para a sua vida inteira. O que nós temos aprendido na casa de Deus, nós vamos levar para a nossa vida inteira. Pessoas se desviaram dos caminhos do Senhor, pessoas saíram dos caminhos do Senhor, mas o ensinamento que elas adquiriram desde criança, ou algum tempo que esteve na casa de Deus, esse ensinamento vai ficar em seu coração. E ele vai surtir efeito um dia. E o interessante é que aquele ensinamento que eles tinham, eles seguiam para a sua vida inteira. Eles já eram jovens diferenciados. E o interessante é que quando Deus fala com Daniel, a Bíblia vai nos dizer no capítulo 2, que de noite Deus deu uma visão a Daniel. Bendito o Deus do céu, disse Daniel, capítulo 2, versículo 20. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele a sabedoria e o poder. É ele quem muda os tempos, as estações, remove reis, estabelece reinados. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Versículo 22. E revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O interessante, igreja, é que Deus fala com Daniel. Deus revela para Daniel o sonho que Nabucodonosor teve. E Daniel apresenta aquele sonho, decifra o sonho, explica todo aquele sonho. Eu não quero entrar muito nessa parte do sonho de Nabucodonosor, porque a mensagem vai ficar muito grande. E o interessante, igreja, que ele assume um cargo de confiança, começa a ser respeitado pelo rei. E a Bíblia vai nos dizer que já no capítulo 3, ele constrói uma estátua, Nabucodonosor constrói uma estátua. E todos aquele povo que se deparavam com aquela estátua tinham que se prostrar. Eu creio que todos aqui já ouviram essa mensagem que fala do capítulo 3 do livro de Daniel, que vai falar de Sadraque, Mesaque e Abednego, homens que se recusaram a se prostrar diante de outros deuses, homens que se recusaram a prostrar diante de uma imagem que não era de Deus, de uma imagem de escultura. Homens que se recusaram a fazer o que tinha sido imposto, que não era do agrado de Deus. E naquele momento, igreja, eles renunciaram à vontade de Babilônia para fazer a vontade de Deus, mesmo que lhe custassem a sua própria vida. O interessante é que todo aquele povo se prostraram diante daquela imagem. Só que teve 3 homens que se recusaram a se prostrar. E aqueles 3 homens, eles foram jogados à fornalha, assim como foi dito pelo pastor, aqueceram na fornalha 7 vezes mais, igreja. Aquela fornalha era aquecida de uma maneira que a pessoa só de chegar perto, ela já se queimava em estado grave. Imagina dentro da fornalha, imagina dentro. Só que o interessante, igreja, que eles entraram na fornalha, muitos esperaram ver a queda deles, ver em eles somente as cinzas. Só que o interessante é que eles colocaram 3 homens na fornalha. Só que quando eles começaram a olhar para a fornalha e começaram a contar dentro da fornalha, contaram 1, 2, 3, 4. A gente só jogou 3 homens dentro da fornalha. E por que tem 4 homens dentro da fornalha? Até hoje, igreja, eu creio que eles não devem entender quem é esse 4º homem da fornalha. Mas nós temos o privilégio de, além de saber quem é o 4º homem da fornalha, além de entender quem é o 4º homem da fornalha, temos o privilégio de sentir a sua presença, a presença do Espírito Santo de Deus. Isso é um privilégio muito grande, igreja, que no Antigo Testamento não era qualquer pessoa que tinha esse privilégio de entrar na fornalha e sentir a presença do 4º homem junto com ele no fogo. Se passares pelo fogo, o 4º homem da fornalha vai estar com você. Se pelas águas tu passares, também ele vai estar com você. O interessante, igreja, é que independente do lugar que nós estejamos, se nós tivermos fidelidade com Deus, se nós tivermos comunhão com Deus, uma vida de oração, o 4º homem da fornalha, ele vai aparecer para nos livrar. Assim como ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como ele estava com eles na cova, assim como ele estava com Daniel na cova dos leões, estava com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha,
Ele também vai estar conosco nos desertos, nas lutas, nas dificuldades que temos passado. Quantas pessoas que têm passado diversidades, quantas pessoas que têm passado por provações grandes, que têm achado, até questionado e até murmurado: será que Deus não tem me olhado? Será que Deus não está comigo? Deus está na fornalha contigo, Deus está junto com você nessas dificuldades, e a qualquer momento Ele vai mandar a fornalha baixar a temperatura, e você vai passar pela fornalha junto com o quarto homem. O quarto homem da fornalha está contigo e está aqui nessa noite. O quarto homem da fornalha, ele se faz presente. E o interessante, igreja, que no livro de Jeremias capítulo 18, a Bíblia vai nos dizer que no livro de Jeremias, eles formando um vaso, ele dá uma ilustração maravilhosa. Jeremias capítulo 18, ele mostra o povo de Judá comparado a um vaso de barro. E quando eles comparam aquele vaso que o oleiro fazia, ele se quebra na mão do olheiro. E quando ele se quebra na mão do oleiro, o oleiro torna a fazer outro vaso segundo bem lhe apraz, segundo a sua vontade. Só que o interessante, a Bíblia nos mostra que o vaso que o oleiro fazia, o vaso não estava pronto. Porque um vaso de barro, ele só é pronto depois que ele passa pelo fogo. Um vaso, para ele ser firme, para ele aguentar paulada, para ele aguentar algumas pancadas, um vaso, para ele ser chamado e considerado vaso, ele tem que passar primeiro pelo fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego eram vasos tementes a Deus, pessoas tinham eles como servo de Deus, mas depois que eles passaram pela fornalha, mas depois que eles passaram pelo fogo, o ministério deles foi transformado. E é assim que acontece na minha e na tua vida. Depois que a gente vence as nossas maiores pelejas, depois que a gente vence as nossas maiores lutas, a gente se levanta ainda mais forte do que a gente entrou na fornalha. Um vaso, quando ele entra no fogo, quando ele entra na fornalha, ele entra de um jeito, mas quando ele sai da fornalha, ele sai de outra maneira totalmente diferente. E é assim na minha e na tua vida. Tu vai passar por essa prova, tu vai sair da fornalha ainda mais forte do que você entrou. Aqueles homens entraram na fornalha de uma maneira, mas saíram de outra mais forte ainda, porque conheceram que o Deus que eles serviam era um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, o único que vive e reina eternamente. Igreja, aqueles homens, eles saíram da fornalha, deve ter saído de peito estufado, deve ter saído daquela fornalha todo cheio, porque muitos, eu creio que a lógica humana decretava a morte daqueles homens. Já devia estar até assinando a certidão de óbito, se fosse nos dias atuais. Vamos fazer logo a certidão de óbito deles aqui, porque esses aí não vão ter mais jeito. É aí que entrou o quarto homem da fornalha e mudou toda a história daqueles homens. E a Bíblia vai nos dizer, no capítulo 4, a loucura de Nabucodonosor. Não quero entrar muito nessa mensagem, que senão o horário não espera. A escritura na parede, que eu creio que muitos aqui conhecem essa mensagem. A Bíblia vai nos falar do rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, deu sequência ao seu reinado. E a Bíblia nos diz que ele também tinha Daniel como homem de confiança. E Deus fala com ele através de uma escritura na parede. Daniel mostra para ele aquela escritura. E Daniel fala as seguintes palavras, capítulo 5, versículo 24. Então da parte dele foi enviado aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsi. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falha. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que enviasse Daniel púrpuras e lhe pusessem cadeia de ouro e ao pescoço, e proclamaram que passaria a ser o terceiro no governo do seu reinado. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário,
do medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reinado. A Bíblia vai nos mostrar essa interpretação dada por Deus a Daniel. Daniel passa aquela interpretação para Belsazar. E a Bíblia nos diz que quando Daniel passa aquela interpretação, no mesma noite ele foi morto, Belsazar. E o interessante é que você vê aqui, quando Deus revela, se concretiza. Várias pessoas aí revelam um monte de coisa, só que não se concretiza. O que vem da parte de Deus, tu pode ter certeza que vai se concretizar. Profecia que ela vem da parte de Deus, você pode ter certeza, pode deitar tua cabeça tranquila no travesseiro, porque ela vai se concretizar. Se Deus ele decreta uma libertação, pode ter certeza que vai se libertar. Se Deus decreta que a porta vai se abrir, pode ter certeza que a porta vai se abrir. Se Deus decreta uma transformação de vida, uma libertação, que decreta uma cura, pode ter certeza que vai se curar. Porque quando Deus fala, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E quando Deus fala através da boca de Daniel, aquele homem morre na mesma noite. E rei Dário toma posse daquele reinado. Pareceu bem ao rei Dário constituir no reino 120 satrapas. E o interessante, igreja, é que ele constitui um reinado muito grande. O rei sozinho ele não conseguia tomar conta daquele povo, daquele reinado, tomar conta dos impostos e administrar todo aquele reinado. Vamos supor como se fosse o Brasil. Só o presidente Bolsonaro ele não ia dar conta de todos os estados, as cidades do Brasil. Por isso constituíram governadores, senadores, deputado federal, distrital. É um exagero grande, mas constituiu para que cada um tomasse conta de um setor e dividisse as tarefas. Naquela época se fez assim também. Constituíram 120 satrapas e 3 presidentes, dos quais um era Daniel. Os 3 presidentes eram aqueles que aquele povo todinho ia dar conta do que estava se passando para aqueles 3 presidentes. E o rei Dário, ele tinha tanta confiança em Daniel, pelo fato dele ser um homem diferenciado, um homem que tinha um espírito diferente, um homem que transmitia confiança, que ele tinha um espírito excelente. A Bíblia nos fala, Daniel tinha um espírito excelente. Tudo que ele fazia com excelência. Assim nos mostra também José. Tudo que ele fazia diferenciado. Se ele estivesse no cárcere, ele ia fazer tudo que fosse o melhor. Se fosse para limpar o chão da igreja, ele ia limpar da melhor maneira. Se fosse para limpar a cadeira, ele ia limpar da melhor maneira. Se fosse para atender na porta, se fosse para pregar, ele ia dar o melhor. Se fosse para cantar, ele ia dar o melhor. Se o que fosse para fazer, ele ia dar o melhor. Ele tinha um espírito de excelência. Ele se empenhava em tudo que ele se propunha a fazer. E o interessante, igreja, que ele, por ter esse espírito de excelência, o rei Dário já tinha imposto em teu coração de colocar todo aquele povo, todo aquele reinado nas mãos e no governo de Daniel. Só que quando aqueles homens, principalmente os 3 presidentes que ele colocaram para estar sobre os satrapas, e aquele povo começou a ver Daniel crescendo diante do rei, aquele povo começou a ver Daniel se empenhando e ganhando a confiança do rei Dário, começaram a caçar uma maneira de derrubar Daniel. E o interessante, igreja, Daniel era tão servo de Deus, tão fiel a Deus, tão temente, que quando eles procuraram algo para acusar Daniel, sabe o que aqueles homens falaram? Nós não temos absolutamente nada para acusar esse homem. Nós não temos nada para falar desse homem. Você imagina só, igreja, você ser uma pessoa irrepreensível, a ponto de chegar a procurar um defeito em você e falar: rapaz, tá difícil. Esse homem, tudo que ele se propõe a fazer, ele faz da melhor maneira. Esse homem, tudo que ele faz, ele é o melhor. É um homem que tem um espírito de excelência. Só que nós vamos ter que achar uma maneira de tirar ele, porque senão depois ele vai estar governando todos nós. E aqueles homens se juntaram.
e decidiram achar uma maneira na própria lei de Deus. Porque eles sabiam que Daniel, ele tinha uma qualidade que para eles acharam como um defeito. Daniel, ele colocava o seu Deus acima do rei. Ele colocava o seu Deus acima da Babilônia. Ele colocava o seu Deus acima de todos e de tudo. Daniel colocava seu Deus como prioridade na sua vida. E aqueles homens, por não achar falha na vida de Daniel, eles acharam a fidelidade de Daniel com Deus uma falha. E reconheceram e falaram: nós vamos ter que usar a lei do Deus de Daniel. E a Bíblia vai nos dizer que o presidente dos satrapas, eles foram até o rei e conversaram com o rei para que fizesse um decreto que em 30 dias ninguém pudesse clamar a outro Deus, ninguém pudesse pedir nada para outro Deus ou para outro homem a não ser o rei Dário. E o rei deve ter ficado todo alegre. Só que o rei gostava de Daniel. O rei tinha um amor grande por Daniel e uma confiança, e via a capacidade na vida de Daniel, capacidade de crescimento e de confiar o reinado, ou até mesmo a liderança de todo aquele povo. O rei confiava em Daniel. Só que o interessante, igreja, que quando chegaram até o rei, naquele momento o rei deve ter se enchido de exaltação. Quando chegaram ao rei: rei, faz um decreto, um veredito, para que todas as pessoas que clamarem outro Deus, ou pedirem algo para outro homem, ou fizerem um clamor que não seja a ti, este seja lançado na cova dos leões. Porque só o Senhor, só você, rei Dário, é digno de honra e de glória. Aquele rei, naquele momento, ele nem pensou em Daniel, ele deve ter pensado somente em ser adorado e ser exaltado. Ele faz o veredito, assina a lei. E o interessante, igreja, que Daniel, quando ele recebe a notícia que já tinha sido assinada esse decreto, que o decreto já tinha sido assinado pelo rei, a primeira coisa que Daniel fez, sabe o que, igreja? Os judeus, eles costumavam orar de frente para Jerusalém, até nos dias de hoje. O judeu, ele costuma orar se movimentando. Ele não ora como a gente só dobra nossos joelhos. Muitas pessoas gostam de orar se movimentando, se movendo. Eu mesmo gosto de orar, meu joelhinho dobrado ali, e eu gosto de orar dessa maneira. Só que os judeus, eles costumam adorar a Deus se movimentando, porque eles acreditam que tem que servir e adorar a Deus de corpo, alma e espírito. Eles acreditam que até o seu corpo tem que adorar a Deus em todo momento, e principalmente no momento de oração. E eles costumavam orar voltados para Jerusalém. Eles viravam para Jerusalém. E a Bíblia vai nos dizer que as janelas do quarto de Daniel eram viradas para Jerusalém. E a Bíblia vai nos dizer que ele orava 3 vezes ao dia. Os satrapas e aqueles presidentes dos satrapas, já sabendo disso, igreja, quando fizeram o veredito, já sabiam que Daniel está orando, porque Daniel, ele não deixava o seu Deus em segundo plano. E o interessante, igreja, que quando eles vão na casa de Daniel, ele vê que o veredito foi assinado, ele vê que o decreto foi assinado. O interessante é que Daniel, a primeira coisa que fez não foi se desesperar, não. Daniel não se descabelou, não, igreja. A primeira coisa que Daniel fez, sabe o que foi? Abriu a sua janela em direção a Jerusalém, dobrou o seu joelho e foi falar com o seu Deus. O diferencial na vida de Daniel era priorizar Deus em sua vida. E muitas das vezes nós precisamos priorizar Deus em nossa vida. E o interessante, igreja, que aqueles homens, vendo que Daniel estava orando, correram logo no rei e falaram: rei, o decreto medo e peça, ele não permite que seja revogado. Um decreto medo e peça, ele tem que ser concretizado. E Daniel está lá orando. E Daniel não ora só uma vez por dia, não, rei. Daniel ora 3 vezes ao dia.
Igreja, o diferencial no ministério de qualquer pessoa, o diferencial na vida de qualquer cristão é a oração. Palavra nós temos que aprender sempre, conhecimento nós temos que adquirir, mas uma das coisas principais na vida de um cristão é a oração. Eu lembro que quando eu me converti, igreja, o pastor ele fez um propósito com o povo da igreja. Tinha uns 16 pessoas querendo ser obreiro. E na época o pastor ele falou: quem quiser ser obreiro aqui na casa de Deus vai ter que chegar 1 hora antes do culto começar e vai ter que orar 1 hora de joelho, sem tirar o joelho do chão. E eu no primeiro amor, na época que eu me converti, eu tinha tempo bastante. Quando eu não tinha tempo, eu arrumava tempo para Deus. Eu me lembro que eu tinha 1 hora de almoço. A minha hora de almoço eu costumava almoçar antes. Eu ficava lá na portaria e eu costumava almoçar antes. Era de meio-dia a 1. Quando dava umas 11h40 eu já comia ali escondido, para me aproveitar a minha hora inteira de joelho dobrado dentro do banheiro. Ficava a hora inteira ali, para mim era a maior alegria do mundo. Quando dava meio-dia, eu não perdia um segundo. Eu corria para dentro do banheiro, dobrava a tampa do vaso, abria minha Bíblia, orava ali a Bíblia durante 1 hora de almoço inteira. Saía dali cheio do poder de Deus, falando em línguas, cheio da autoridade de Deus. Uma fase maravilhosa que nós devemos aproveitar e nunca deixar morrer em nossas vidas. Muitas pessoas têm o primeiro amor em sua vida e deixam passar o primeiro amor e não quer mais recuperar ele mais nunca. Só que Daniel era diferente. Daniel ele começou o seu ministério orando 3 vezes ao dia. E até no final do seu ministério, Daniel estava como? Orando 3 vezes ao dia. Mas o homem falou que não é para orar, Daniel. Mas o meu negócio não é com o homem, o meu negócio é com Deus de Israel. Eu vou orar 3 vezes ao dia, mesmo que me lancem na cova dos leões. E o interessante, igreja, é que o pastor, na época, ele pegou e falou: quem quiser ser obreiro vai começar a orar 1 hora por dia. A gente orava de 7 horas da noite até as 8, sem tirar o joelho do chão. Era 1 hora de oração direto. Isso durante 6 meses, igreja. E o interessante é que quando não tinha culto, a gente costumava também procurar a igreja para ir orar também. A gente subia um monte num dia, voltava no outro só orando. E eu via o quanto que Deus ia abençoando e dando crescimento em nossas vidas, na nossa vida espiritual. Dos 16 homens que começaram aquele propósito, 2 terminaram e viraram obreiros da casa. Foi eu e o presbítero Danilo Iuri, que hoje não se encontra aqui na igreja, mas é um servo de Deus também. O diácono Edson ali também, o presbítero Edson, também é uma bênção, também estar conosco na época, né? Mas foram experiências maravilhosas para a nossa vida. Eu vi a importância da oração naquela época. E até hoje eu sinto a presença de Deus de uma maneira grandiosa e lembro todos os dias de quanto a gente ora, de todas as vezes que a gente clama a Deus, todas as loucuras que a gente faz por Deus. E a gente nunca pode deixar perder essa primeira essência, o primeiro amor a Deus. Nunca podemos deixar perder esse primeiro amor. O interessante é que Daniel ele orava 3 vezes ao dia. Mesmo que decretaram que quem orasse iria ser lançado à cova dos leões, ele não se preocupava. Ele não se preocupava, ele preferia morrer adorando. Ele preferia morrer orando do que morrer sem orar e sem falar com teu Deus. Para Daniel, ficar sem orar, ficar sem falar com seu Deus, era pior do que a morte. Ele preferia morrer do que ficar sem falar com seu Deus. Igreja, nós temos que ter essa chama no nosso coração, na nossa vida desse jeito. Todo momento que a gente tiver a oportunidade de falar com o nosso Deus, a gente tem que criar uma possibilidade de se aproximar de Deus. Deus é como uma pessoa. Quanto mais você conversa com aquela pessoa, mais intimidade você vai ter com ela, é ou não é? E assim também é Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia. Eu creio que quando ele dobrava o joelho, Deus já pegava e já se preparava para ouvir Daniel falando com ele. A intimidade que Daniel tinha com ele. Hoje em dia a nossa vida está muito mais corrida do que anos atrás.
Os dias parece que têm ficado mais curtos, é ou não é, igreja? Hoje em dia, quando você olha o relógio, já é 6 horas, já está na hora da igreja, 7 horas. Quando você chega em casa, já é 10, 11 horas da noite, o dia está uma correria. A vida está uma correria. Mas nós temos que arrumar tempo para vir para a casa de Deus. Uma coisa que Deus até tem me cobrado bastante. Minha vida está muito corrida, mas eu tenho que arrumar tempo de chegar mais cedo na igreja para orar. É algo importante, igreja, para o ministério de todas as pessoas que se encontram, para a minha vida, para a tua vida, para a vida de quem está me ouvindo nesse momento. Nunca perca o primeiro amor. E se perdeu, meu amigo, vamos chegar cedo na igreja para orar. Vamos fazer um jejum como Daniel fez. Vamos se empenhar como a gente se empenhou outra hora. É tempo de renovo, é tempo de restauração. É tempo de adquirir o que a gente nunca adquiriu espiritualmente. Em tempos de crise, nós não podemos ter crise espiritual em nossa vida, em ministérios, em igrejas. Nós não podemos ter essa crise. Porque se a nossa família, a nossa vida, o nosso ministério, a nossa vida espiritual está bem, quando a gente prioriza a Deus, o resto é acrescentado. O resto vai bem. E o interessante é que Daniel chegaram até o rei Dário. E o rei Dário dá um decreto para que jogasse Daniel na cova. Jogaram Daniel na cova. E a Bíblia vai nos dizer que o rei selou e falou para Daniel: Daniel, eu acredito que o Deus que tu serve continuamente, Ele vai te livrar dessa. O rei, ele tinha um amor extraordinário pela vida de Daniel. Lançou Daniel na cova com o coração doendo, porque ele tinha confiança por Daniel. Ele tinha uma confiança que ele não tinha pelos outros. E naquele momento ele lança Daniel na cova, mas sabendo que o Deus de Daniel iria livrar ele. Naquele momento ele lança Daniel na cova, coloca uma pedra e sela aquela pedra. Aquele selo daquele rei representava que ninguém poderia tirar aquela pedra até que o rei decretasse que tirasse. E selou aquela pedra, tampou a cova e deixou Daniel lá dentro. Eles costumavam deixar os leões com bastante fome, igreja, para quando entrasse qualquer pessoa ali, os leões devorassem até mesmo em segundos. E quando lançaram Daniel, eles já saíram porque imaginavam muitos a morte de Daniel. Mas assim como o quarto homem da fornalha, ele apareceu junto a Sadraque, Mesaque e Abednego e mudou a história deles. Ele também entrou na cova dos leões e fechou a boca dos leões e livrou a vida de Daniel. Igreja, o interessante, eu já quero concluir a mensagem. Daniel, ele entra na cova. O rei fica angustiado, não consegue dormir. E aquele rei, ele abre um jejum e decreta que não ia ter instrumentos de músicas e fica angustiado. E logo pela manhã, ele já corre para a cova dos leões. Com o coração triste, ele fala: Daniel, servo do Deus vivo, por acaso o teu Deus te livrou, Daniel? E Daniel responde: ó rei, tu vives eternamente. Daniel respondeu de dentro da cova dos leões. Assim, quando Deus, Jesus Cristo, ele vai até Lázaro quando já estava morto, ele chama Lázaro pelo nome, ele fala: Lázaro, saia para fora. Muitas pessoas achavam que ele tinha chamado alguém que não ia ouvir, mas quando Lázaro ouviu a voz de Jesus Cristo, o que é que Lázaro fez? Saiu para fora. Muitas pessoas que escutou o rei Dário chamando: Daniel, você está vivo? Muitas pessoas devem ter pensado bem assim: esse cara é louco, entrar na cova dos leões e estar vivo. Acho que Daniel não vai responder não. Quando escuta de dentro da cova: oi rei, eu estou vivo. Tu vives eternamente, o meu Deus me livrou da boca dos leões, mandou um anjo até aqui e fechou a boca dos leões contra a minha vida. Deus, ele é capaz de mandar um anjo para fechar a boca dos leões contra a tua vida.
Deus, Ele vai mandar um anjo para livrar-nos, para nos guardar, para nos proteger. O interessante, igreja, é que da mesma maneira que Deus livrou Daniel da cova dos leões, Deus é capaz de guardar a nossa família, a nossa casa, de todo mal, desse vírus maldito que tem assolado a humanidade. Que Ele venha guardar a nossa família, a nossa casa, igreja. Se coloca de pé que eu quero fazer uma breve oração. Assim como Deus livrou Daniel da cova, Ele vai nos guardar, vai nos proteger, e nós vamos passar por todas as lutas junto com Deus. Igreja, o interessante, muitas pessoas da Bíblia, as pessoas que tiveram grande intimidade com Deus, um dos principais focos dessas pessoas foram suas vidas de oração. Jesus Cristo, coisa que Ele gostava de pregar o Evangelho, mas Ele adorava também falar com seu Deus. Ele se retirava do meio da multidão para falar com seu Deus e orar. E Ele instrui o seu povo a entrar dentro dos seus quartos, fechar a porta e falar com seu Deus. Que o que nós falamos em secreto, Deus, Ele pode responder. Ele vai responder. A tua petição, Jesus Cristo tem ouvido, e Ele vai responder. Pedida assim vos há, igreja. Se você bater na porta, Ele vai abrir. Bate na porta, pede para Deus que Ele é capaz de abrir, que Ele vai abençoar, que Ele vai guardar. O interessante, igreja, Daniel fica livre. E o que mais me chama a atenção, Deus permitiu Daniel entrar dentro da cova, já quero concluir, e livrou Daniel dentro da cova. Muitos devem ter questionado e falado: Deus, por que tu não livrou Daniel da cova? Permitiu Daniel chegar dentro da cova, para o milagre ser mais sobrenatural ainda, e o nome de Deus ser exaltado. Deus, Ele permitiu Sadraque, Mesaque e Abednego entrar dentro da fornalha, mas a fornalha não matou eles. Você vai passar pela fornalha. Deus permitiu Jesus Cristo passar pelo deserto, só que o deserto não matou Jesus. A fornalha não matou Sadraque, Mesaque e Abednego. A serpente, a víbora, quando mordeu as mãos de Paulo, Deus não livrou Paulo da mordida, mas livrou do veneno. Mas livrou do efeito do veneno e manteve o apóstolo Paulo de pé. Deus vai te manter de pé. Deus vai te dar forças. Deus vai te capacitar. Fecha teus olhos que eu quero ouvir a tua oração neste momento. Fecha teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus de maravilhas. Senhor, a tua palavra foi ministrada, Pai, eu tenho certeza na eficácia da tua palavra. Que assim como o Senhor livrou Daniel da cova dos leões, Pai, o Senhor possa guardar os teus filhos. Que assim como Daniel orava 3 vezes ao dia, Pai, nós vimos ter cada dia mais compromisso contigo, Pai, de orar mais, de te buscar, de jejuar, de renunciar ao que a Babilônia tem nos oferecido, de renunciar aos manjares, Pai, os manjares que Satanás tem oferecido, que nós não vimos comer nada que Satanás nos oferece, mas que nós vimos se deliciar, Pai, do seu banquete, que nós vimos se deliciar de tudo que o Senhor nos oferece, que nós vimos ser abençoados por Ti, que nós vimos ser prósperos, que nós vimos ser abençoados financeiramente, materialmente, que a nossa família venha ser guardada, que nossa família venha ser protegida pelas Tuas mãos poderosas, Pai. Seja conosco todos os dias, Pai. Visita, Senhor, a nossa casa, o nosso lar, a nossa vida espiritual cada dia mais e mais abençoada, Senhor. Nos ajuda nessa caminhada, que nós vimos ter cada dia mais sede da Tua presença, que nós nunca viemos te renunciar, e sempre que o Senhor vem estar primeiro na nossa vida, Senhor, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como Daniel priorizou, Pai, a Tua casa, priorizou o Senhor, Pai, que nós vimos colocar o Senhor como prioridade em nossa vida, em nome de Jesus Cristo. A igreja diz: igreja, que Deus abençoe ricamente os irmãos, e assim como Daniel orou e suplicou,
mesmo estando na Babilônia, ele recusou o que a Babilônia oferecia. Ele estava na Babilônia, mas não deixou a Babilônia entrar no coração dele. Assim também nós devemos ser aqui neste mundo. Este mundo é a Babilônia. Nós estamos na Babilônia, mas não fazemos parte da Babilônia. Que Deus abençoe os irmãos ricamente. Eu agradeço essa rica oportunidade. Glória a Jesus, glória a Jesus. Mista de louvor, pode louvar no Senhor. Aleluia. E você que está em pé, continue de pé. Continue adorando o Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia. Enquanto o ministério de louvor logo, você vai continuar aí falando com Deus, adorando o Senhor, amém? Glória a Deus. O Senhor está aqui neste lugar. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Deus me chamou pra tudo abandonar.